volta pro... Nessa hora, os governos vão estar tão apertados que a única coisa que eles vão pagar é dívida de uma semana. Porque se ele não pagar isso, ele não consegue pagar salário. Não roda. Ele não roda nem o caixa dele. Então, o Brasil foi assim quando entrou em moratória. A história das moratórias de governo é assim. O cara paga o overnight, mas ele deixa de pagar tudo. Para sair do problema, ele fala, só vou pagar a dívida de curto prazo. Quem tá no longo se ferrou. Perdeu. Então, normalmente você renegocia e acaba pagando. Sim, mas a moratória não é um calote, o né? curto é a única coisa que ele paga, porque ele precisa para pagar as contas do dia a dia. Se ele não paga o over, ele não zera o caixa dele. Porque a moeda é um contrato. Hoje as moedas são contratos de dívida. É uma contrato. Para você ter aumento de moeda, você tem que ter uma dívida. Não existe aumento de emissão monetária sem aumento de dívida. Não existe, porque o lastro da moeda hoje é dívida. Não tem mais ouro, não tem mais ativo nenhum. As moedas são puramente fiduciárias. Fiat. Sim, é uma promissória lastreando outra promissória. Fiat, é então, isso aí. você já fez Fiat Money, por isso chama Fiat Money. A moeda da sendo, Bíblia, sendo Fiat. um crédito. Então, nesse cenário, você vai ter uma destruição de crédito. O dólar desvaloriza contra ele mesmo. Você tinha 400 trilhões de crédito no mundo circulando, você vai passar a ter 100. 300 trilhões evaporam. 200 trilhões evaporam. O que é o menos propenso a evaporar? Os T-bills de curto prazo. E dólar físico. E dólar físico. Inclusive, nessa hora, é a hora que eu quero ter esses T-bills. Na hora que eles começarem a bolar um plano de salvar todo mundo e fazer a troca, e vem os globalistas com aquela ideia da moeda única, nesta hora eu quero converter todos os meus T-bills em ativos. Que eu achar os mais seguros. Antes vem essa injeção, né? Exatamente. Antes, porque só que essa injeção só vai funcionar depois do write-off. Ele não vai injetar 400 trilhões, ele vai ter que deixar quebrar uma parte e depois comprar o crédito. É que nem o crédito podre. Você vai comprar o crédito que já está valendo 30 por 100 ou por 30? Por 30. Não, mas então você tem que deixar os créditos valorizarem. Eu preciso porque isso aí seria seria o que eles chamam de monetizar a dívida. Que eles fizeram um pouco em 2008. Você vê o cara com problema na dívida, o Fed vai lá e compra a dívida do cara. Mas é o preço no limite, na bacia das almas. Na bacia das almas. Sim. No limite, se você monetizar todas as dívidas de todo mundo a 100, você gera hiperinflação. Mas você cria moeda e dá para todo mundo moeda. Agora, ele não vai acontecer, porque o volume de crédito é tão grande no mundo que não tem banco central que consiga fazer isso sozinho. Então, sim. São 400 trilhões. O Fed fez 8 ou 10 anos de compra de ativos longos e mesmo assim ele comprou o grosso em T-bills, em treasuries. Comprou alguns mortgage, algumas hipotecas. Ele não tem peito para comprar bônus de empresa, por exemplo, corporativa. Ele vai querer comprar num cenário de deflação desse, de crash. Não, Suíça, ele vai querer comprar. Compram, ele vai querer. A Suíça é um lixo. O Banco Central da Suíça parece um hedge fund. Já viu o balanço deles? Pra caralho, título de Tanto dívida. que o Banco Central da Suíça tem ação na bolsa. Pra você ter uma ideia. Não, na bolsa do mundo inteiro, não é só a Suíça, não. Mas ele tem a carteira de ações do mundo inteiro. Mas ele, Swiss National Bank, tem ações negociáveis. Não, e a ação dele cai igual a ação de banco. Se ele tem um monte de ações... Porque os ativos dele é hedge fund, ele é um hedge Lógico, fund. sim. Ele tem um monte de coisa de risco. O Japão, pior ainda, tipo, o maior acionista da maioria das empresas é o Japan Central Bank. Ele tem 40% do mercado de ações do Japão.